Olá, eu sou o Igor Rosmaninho e eu fui orientado pelo professor Alex Abico em uma iniciação científica no Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, e eu tive também a colaboração da mestranda Maria Isabel Fujimori, e o título da iniciação científica é Utilização de Geoprocessamento na Análise de Planos de Áreas Protegidas nos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolis. Um pouco sobre o objetivo e a importância da pesquisa. A região que os municípios citados estão fazem parte da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê-Cabeceiras, que é conhecida pela sigla APRM-ATC, e é uma região de mananciais que é de grande importância em termos de biodiversidade e abastecimento de água. Então, a pesquisa tem como um dos objetivos avaliar a situação do uso e ocupação do solo nesses municípios utilizando o geoprocessamento. Então, para embasar essa análise de uso e ocupação do solo, outro objetivo era fazer um estudo de legislação ambiental e de uso e ocupação do solo. E, por fim, a partir desses resultados gerados, outro objetivo era produzir sugestões para aprimorar o planejamento e a gestão das áreas de manancial. Agora, falando um pouco sobre os métodos e procedimentos utilizados na pesquisa. Para entender os conceitos, foi feito um levantamento bibliográfico sobre geoprocessamento e classificação de imagens. Em seguida, foi feita uma análise socioeconômica dos municípios, com o objetivo de entender as dinâmicas municipais. E depois foi feito um estudo e análise da legislação, onde foi analisado, por exemplo, os planos diretores dos municípios e a lei que fala sobre a PRM-ATC, por exemplo. Na parte de geoprocessamento, foi utilizado as imagens de satélite Sentinel-2 e os softwares utilizados foram o QGIS e o Ecognition Developer. Depois de definir os satélites, os softwares, foram realizadas classificações supervisionadas com diferentes classificadores. E com as classificações, foi feita a intersecção entre o ordenamento territorial e as classes, e foi calculada as áreas ocupadas por cada uma dessas classes. E agora eu vou falar um pouco sobre os resultados da pesquisa. Foram feitas, então, como eu já disse, duas classificações. A primeira, Spectral Angle Mapper, não obteve resultados satisfatórios, mas a segunda, que foi a Nearest Neighbor, teve um índice de exatidão global de 89,4% e o coeficiente de capa de 0,86, que podem ser considerados altos. Agora, aqui temos o mapa da Nearest Neighbor, que teve bons resultados, e vale destacar que, além da utilização de outro algoritmo, a classificação Nearest Neighbor teve outra diferença, que foi a de dividir a classe de vegetação em cobertura arbórea e cobertura herbácea arbustiva. Isso possibilitou uma classificação mais precisa. Então, com a classificação Nearest Neighbor e usando arquivos com dados geográficos sobre as sub-áreas e as macrozonas, foi feita uma intersecção entre essas macrozonas sub-áreas e as classes de ocupação do solo. E a partir disso foi calculada a porcentagem de área ocupada por cada uma dessas classes de uso e ocupação do solo em cada uma das sub-áreas e macrozonas. A análise da PRM-ATC, por exemplo, permitiu concluir que a sub-área de conservação ambiental, que precisa ter usos compatíveis com a produção de água e preservação da biodiversidade, possui cerca de 89% de sua área ocupada por cobertura arbórea, ou herbácea arbustiva, e só 6% ocupada por área construída. Então, de maneira geral, isso está de acordo com as diretrizes estipuladas para a gestão dessa área. E analisando Suzano, Mogi das Cruzes, foi possível ver que as macrozonas mais voltadas para a preservação dos mananciais possuem um uso e ocupação do solo razoavelmente adequado com as diretrizes dos planos diretores, possuindo áreas de cobertura vegetais superiores a 40% e áreas construídas inferiores a 15% nessas macrozonas que são mais restritivas. Agora, concluindo, falando um pouco sobre as conclusões da pesquisa, como sugestão ao planejamento urbano dos municípios, pode-se indicar medidas que favoreçam a intensificação do adensamento populacional para não exercer mais pressão sobre as áreas protegidas dos mananciais. E também induzir a plena ocupação dos vazios urbanos para não induzir ocupações em novas áreas que muitas vezes são áreas de manancial também. Além disso, a fase do diagnóstico do planejamento ambiental serve para entender as potencialidades e as fragilidades de cada área. E entendendo o mapeamento da ocupação do solo como uma etapa do diagnóstico e o geoprocessamento como a ferramenta para a produção desse mapeamento, a realização dessa pesquisa serve de embasamento para as tomadas de decisão que envolvem a proteção da PRM-ATC e o desenvolvimento sustentável dos municípios. Aqui foram algumas referências utilizadas durante a pesquisa, e muito obrigado pela atenção de vocês. Eu queria agradecer também à CNPq, que é o órgão iniciador da pesquisa, e ao professor Alex Abico e a Maria Isabel, que me apoiaram e me orientaram na realização dessa pesquisa. Muito obrigado.